a gente vai começar esse vlog de fim de ano. Eu nunca fiz isso na vida, então espero que dê certo. Eu tô tendo que deixar o ventilador ligado porque tá muito quente hoje, então espero não afetar o áudio. No início desse ano eu até fiz uma book tag de ano novo, fiz lá várias metas, falei assim alguns livros que eu precisava ler pro ano e não sei o que. Então assim, eu não cumpri um monte dessas coisas que eu falei naquele vídeo. Desculpem que eu tô com um negócio na boca de novo, mas dessa vez eu acho que vai ser o último, porque finalmente acabou o semestre da faculdade, então eu acho que eu vou estar mais de boas. Então o que acontece? Por esses últimos meses eu não consegui ler praticamente nada. E hoje é dia 29 de novembro, é um domingo, dia de votação. Espero que vocês tenham votado e votado no candidato certo. A ideia desse ano era ler muitos livros que eu tinha aqui em casa e que eu ainda não tinha lido. Eu tenho ali uma pilha de livros que eu li esse ano, mas o número que eu coloquei lá no início do ano era pra ler 126 livros. Até agora, dia 29 de novembro, eu li 78. Eu tô muito feliz com esse número, tá, gente? Eu nunca li 78 livros num ano, menos de um ano na minha vida. Nunca fiz isso na vida, então assim, eu tô muito feliz que isso tá acontecendo. Mas eu realmente queria conseguir chegar lá, né? Conseguir chegar no 126. Faltam então 48 livros. Eu fui vasculhando a minha casa, aliás, vasculhando o meu quarto e todos os livros e minhas estantes e encontrei, assim, gente, eu fui catando todos os livrinhos pequenininhos com gravura, não sei o que, assim, os livros que eu esqueci há anos eu nunca li e são livros pequenininhos pra ler, tá? Eu consegui chegar a um número de 50 livros, então é mais que 48. E aí que acontece que no mês de dezembro e, obviamente, finalzinho agora de novembro, que nem se dá pra contar alguma coisa, mas então, a partir de agora, esse vlog vai ser eu tentando ler 50 livros em um mês. E vai dar certo, gente, confia em mim, vai dar certo. Daí então eu fiz uma divisãozinha, então eu tenho 10 mangás, 13 livros infantis ou juvenis, eu tenho 2 HQs, um que é do Demolidor, um que é do Coringa, também tenho 8 livros de contos ou poesia, eu não sabia, assim, tem vários livros que eu não sei se são de poesia ou são de contos ou são dos dois, então eu acabei colocando essas duas categorias juntas. Eu também tenho 9 livros, no geral, assim, que eu tenho aqui que são fininhos, mas que eu não tenho nada, assim, pra dizer de especial pra fazer essa divisão, né, tipo, enfim. E livros que não são infantis, mas que são super ilustrados, talvez tenha mais figura do que texto, também tenho 8. Então essa é minha listinha. Eu tenho um pedaço da pilha aqui, peraí. Um pedaço da pilha eu tenho aqui comigo. Eu tenho 3 livros que estão nessa lista que eu comprei, mas que ainda não chegaram na minha casa. Mas eu comprei com essas promoções da Black Friday, então tá comprado, vai chegar daqui a pouco, mas ainda não tá aqui, certo? O único livro, na verdade, um conto que tá em e-book, é um dos primeiros que eu acho que eu vou ler, inclusive, hoje, que é A Sacerdotisa, é escrito pela Gil Pereira. Basicamente, então, é o volume 2 da saga Elementos. Eu já li o primeiro conto dessa saga, que é A Primogênita, e, gente, sensacional. Eu amei aquele conto. Eu fiquei de queixo caído no final daquela história. E é um conto muito pequenininho, assim, não tem nada demais, sabe? Não é um livro super bem elaborado, mas é um conto muito bem contado. E a história eu achei sensacional, tá? Então, assim, basicamente, pela linha do tempo que a gente tem aqui, A Sacerdotisa, que é o segundo livro, né, o segundo conto, vai se passar antes da Primogênita. Então, estou, assim, muito ansiosa pra ler. São 4 da tarde e eu basicamente fui votar. Eu não comi quase nada e eu não tô a fim de fazer nada. Tá muito quente. Eu não quero... Assim, eu não sei o que fazer da vida, tá? Tá um dia muito estranho. Então, assim, gente, venham comigo nessa jornada. Acho que vai dar certo. Confiem em mim. Eu estou confiando em mim mesma. O que é algo estranho, eu acho. Bom dia! Essa é então a minha cara depois de ter dormido um monte. Eu não fui dormir tão tarde assim, eu acordei meio-dia. Mas temos então um pacote pra abrir. Então esse é um dos livros, né, que eu tinha comprado e aí tinha que chegar. E que eu acabei botando na lista porque... vocês vão ver. Esse então é Ilustre. Olha que bonitinho.
Ilustre, do Pedro Gabriel, é uma daquelas coleções do Eu Me Chamo Antônio, né? Do mesmo autor. Então agora eu tenho 3 livrinhos dele aqui em casa. O primeiro, que simplesmente se chama Eu Me Chamo Antônio, eu nunca li inteiro, mas eu já peguei e folhei algumas partes. O segundo e esse aqui eu nunca nem abri, né? Então estou ansiosa. E ontem também chegou os outros livrinhos dessa mesma coleção que eu comentei pra vocês, Palermo e Neneco. Então eu tinha esse aqui em casa e agora eu tenho A História do Monstro Catsby e No Tempo do Verão. Eu vou tirar aqui já do saquinho pra vocês verem melhor que a edição ela é diferente da que eu tenho em casa. Porque essa edição aqui que eu tenho em casa, ela é da Kozak. Como você sabe, a Kozak Naif fechou, né? Dá pra ver assim, ó, ela tem essas bordas, vem com CD, o DVD junto, né? Aqui ela é arredondada, ela não é reta aqui, ela tem esse arredondamento. Essa aqui é bem diferente, ela é um pouquinho menor só, não muito, mas é um pouquinho menor. Aqui é quadrado, não tem aquelas bordas. Tá, não. As folhas são bem parecidas, mas aqui no final é branquinho. E, né, não tem aquelas bordas, não vem com DVD. E acho que é por isso que tava tão mais barato. A última coisa que eu queria falar é que eu não consegui terminar o conto ontem. E não é porque o conto tá ruim, e também não é porque eu tenho coisa pra fazer, simplesmente porque eu tô tão fora de um ritmo de leitura. Eu acho lindas essas ilustrações. É tipo muito de criança mesmo, sabe? E é muito diferente. Então eu li um pouco do conto e eu tô muito fora do ritmo de leitura que eu costumava estar. E eu acho que eu vou ter que, né, trabalhar um pouquinho pra voltar com esse ritmo. Mas o conto tá muito bom. Hoje, então, é um dia em que eu tenho que terminar esse conto e tenho que também ler algum outro livro. Então talvez eu pegue um desses aqui pra ler, né? Ou também, eu pegue um do Me Chame Antônio, porque como são 3 da mesma coleção, eu não queria ler um atrás do outro, sabe? Porque não é uma série, não é uma série de livros que tu tem que ler um atrás do outro. Mas pode ser que dê uma enjoada ali se for ler tudo junto, né? Então eu tô em 20% do livro. É como se eu tivesse lido 2 capítulos, porque cada vez que tem essa fotinho aqui é um capítulo, mas como não tem título, né? Cada um dos capítulos não tem título, pelo que eu entendi, o Kindle não computa como se fossem capítulos, né? Mas basicamente, então, cada capítulo tem uma fotinho dessas no início. Então eu li 2 capítulos até agora e tá assim. O primeiro capítulo, 90% desse primeiro capítulo, que é bem pequenininho, tá, gente? Como é um conto só, cada capítulo é bem curto. Então, o primeiro capítulo vai contar um pouco da história ou tipo, só um background rapidinho ali sobre como funciona, né? Que país a gente tá, que vale que a gente tá, quem que a gente tá seguindo, que no caso é a Demétria, e ela é uma sacerdotisa, então ela vai lá cuidar do templo e tudo mais. O povo dela tá em guerra, né, contra a Ajax, que é algo que acontece no primeiro conto, né? A gente sabe que a guerra tá acabando, né? Que eles estavam em guerra por muito tempo. E a Ajax, basicamente, é o único reino que tava em guerra contra todos os outros, entendeu? Todos os outros reinos se juntaram, era uma aliança que eles chamam, e aí tava em guerra contra a Ajax. Agora, nesse conto que se passa antes do primeiro, a gente tá na guerra, e aí essa sacerdotisa agora vai ter que, basicamente, ajudar algumas pessoas importantes do reino de Ajax, porque aparentemente o vale dela, que é Pétria, né? O vale de Pétria basicamente ajuda, algumas pessoas ali do vale ajudam as pessoas de Ajax, pelo que eu entendi, porque não é a primeira vez que isso acontece, mas dessa vez é importante porque não são pessoas comuns de Ajax, né? Então é isso que a gente vai seguindo nessa história aqui. Hoje o dia tá bem nublado e eu só espero, assim, que seja um dia mais tranquilo, né? Mas ainda assim, mesmo estando nublado, tá quente, só tem um pouquinho mais de brisa. Então é isso, vamos para o dia 29 de novembro. Hoje é dia 29 de novembro? Hoje é dia 30. Então, hoje é dia 30, então vamos para o dia 30. E antes que comece dezembro, a gente precisa ter lido algumas coisas, né? Não adianta começar dezembro e não ter lido nada dos 50 livros que eu tenho para ler.
acabei de terminar o conto. Agora são quase meia-noite. E, gente, sensacional. Sensacional. Não sei nem o que dizer. Tô encabulada com essa história. É muito bom. Gente, muito bom. Eu fiquei mais entusiasmada com a história, eu acho, do que com o primeiro conto, porque esse tem mais ação, eu diria, do que o primeiro. Essa história tem tudo a ver com o primeiro conto. Ela se passa antes, né? Então vai mostrar algumas coisas que tem a ver com o primeiro conto. E eu, assim, agora tô doida pra saber o que vai dar, sabe? No que vai dar. E o final dessa história também é muito legal, é muito bem escrito. A história toda é muito bem escrita. Sabe o que é uma escrita bonita? Uma escrita que tem coisa pra sublinhar, sabe? Aquelas escritas que tu fica sublinhando as frases e tudo mais. E é muito bom. A Demétria, que é a personagem principal, é maravilhosa e ela tem toda uma história por trás dela que é pesada e ela ainda assim é uma pessoa incrível. O que essa autora, a Gil, faz em relação a, tipo, criar mulheres fortes e maravilhosas pra ter poderes e liderar o mundo em que elas estão é simplesmente sensacional. Eu acho que várias vezes hoje em dia a gente tem escutado, porque a gente tem essa personagem principal empoderada e não sei o que. Assim, por exemplo, na trilogia Grisha, se fala muito disso na Alina, mas eu nunca vi isso na Alina dessa forma, sabe? E falam também de outras séries mais famosas, mas eu acho que nessa série de contos é muito bem feito o como essas mulheres são realmente fortes, inteligentes e prontas para ter o poder que elas recebem nesses contos, a capacidade para realmente liderar e tudo mais, e é sensacional, gente. Vocês têm que ler essa série de contos. Até agora tem só o primeiro e o segundo, que nem eu falei, o primeiro se chama A Primogênita e o segundo é A Sacerdotisa. Então, assim, gente, sensacional. Eu agora vou assistir o Mandaloriano com meu namorado, que a gente tá pra assistir essa série já faz um tempo, né? E daí talvez antes de dormir eu pegue um desses livros infantis pra ler e aí amanhã da manhã, ou quando eu acordar, né? A gente se fala de novo. Bom dia, gente. Estou eu aqui fazendo um xi, mas eu espero estar fazendo certo. Eu sempre coloco erva demais e aí acaba, tipo, entupindo, sabe? Mas eu não consigo evitar botar um pouquinho mais de erva achando que vai ficar erva de menos. Daí a moral é que eu tenho que tirar a erva agora. A água ferveu. A gente tampa, põe e gira. Tadã! Horrível, porque a primeira é fria, né? Chimarrão frio é muito estranho. Yeah. Ontem eu fiz chimarrão também, mas a gente tomou mais ou menos metade. Então eu esquentei a mesma água, né? Porque aqui dentro a gente põe um chazinho, assim, sabe? Tipo uns anis, cravo, canela. Eu não queria botar a água fora. Eu acho que eu vou me queimar aqui. E agora é só servir. Ainda tá frio, né? Mas tá melhor. O gato tá querendo sair, peraí. O segredo da minha mãe é pôr um pouco de canela, pó de canela mesmo, tá? Ela põe só aqui em cima na erva, tentando colocar, não tô conseguindo. Não tá saindo. Tipo, bem aqui onde se coloca água, dá pra colocar um anis, dá pra colocar canela, dá pra colocar um cravo. Ontem eu coloquei cravo, acho que eu vou colocar uns cravinhos de novo. 3 cravinhos, chunga.
Então, gente, ignorem minha cara vermelha, é que eu acabei de ir no mercado, dá pra ver as sacolas aqui. Terminei de ler isso aqui enquanto eu tava tomando meu chimarrão, que foi basicamente meu café da manhã. Mas, gente, essa história é tão fofinha! É tipo, é muito fofinho. A gente vai seguir, então, algumas crianças que elas estão no tempo do verão, na aldeia, né? E aí o que acontece é que no tempo do verão elas não vão pra escola e passam, então, bastante tempo com os parentes e com o... tá miando aqui. E com o restante do pessoal da aldeia pra aprender coisas novas, aprender coisas que eles vão ter que saber quando eles tiverem maiores, né? Pra poder sobreviver, pra, né, coisas da vida indígena, porque eles sobrevivem através da pesca, através do que eles conseguem utilizar da natureza. Então as crianças têm que aprender isso desde cedo. E eles vão então com o tio e com os irmãos, e eles vão acampar e vão pescar e vão aprender, é tipo, sabe, essas coisas assim. E é tão bonitinho. Gente, a história, ela é ilustrada por uma mulher que, pelo que eu li, nasceu em 77. Só que a ilustração, ela é daquele tipo que parece feito por uma criança, assim. Então, essa parte eu achei engraçada. Mas enfim, a ilustração é muito linda. Todo o livro, ele tem essa temática rosa. Alguém tá na areia. E é muito lindinho, sério. Eu vou dar 5 estrelas pra isso aqui, porque... E, assim, gente, eu achei no Goodreads, tá? Mas ninguém leu. Tipo, não tem nenhuma avaliação, nada. Então, assim, gente, recomendem essa coleção. São 6 livros. Essas edições da SESI, que antigamente eram da Kozak, não vem mais com o CD, mas basicamente dá pra vocês apontarem a câmera do celular pra esse QR Code e aí vocês conseguem assistir os vídeos que dão base pra essas histórias, entendeu? Então, essas histórias, esses livros, eles foram criados através desse projeto. Porque assim, a coleção dos livros se chama Um Dia na Aldeia. Ela surgiu através desses vídeos que foram criados nas aldeias pelos próprios índios. Então, tem esse projeto em que professores, pelo que eu entendi, são professores que deram câmera, microfone, né, deram todos os aparelhos necessários e o suporte necessário para que os próprios índios das aldeias criassem seus próprios filmes e documentários. Então, inclusive, tem aqui... Cadê? Aqui, ó, Vídeo nas Aldeias. Esse é o nome do projeto dos vídeos, né? E aí tem aqui sobre o cineasta. Então, o cineasta, ele é um índio da aldeia Apiltia, que eu não sei se é assim que se fala, e eles são do povo Axaninca. Então, esse povo Axaninca, inclusive, a maior parte deles está no Peru, mas boa parte das aldeias, né, desse povo migrou para o Brasil. Então, eles vivem ali naquela fronteira com o Acre e o Peru. E esse cineasta indígena, ele já fez outros filmes que eu vou citar aqui, que é No Tempo das Chuvas, uma crônica do cotidiano de seu povo na estação chuvosa, que ele fez em parceria com o irmão dele, o Isaac. Piaco, que é o nome do cineasta, né, também fez Shomotsi, que eu achei muito bonitinho, que narra com muito humor e sensibilidade o dia a dia de seu tio Shumotsi na aldeia. Achei isso muito bonitinho, gente. E A Gente Luta, Mas Come Fruta, documentário sobre o manejo de recursos naturais no território Axaninca. Eu achei sensacional esse livro. Então, assim, por mais que mostra as crianças e os indígenas numa terra em que é bem, assim, como é que eu vou falar? Tradicional indígena, mas a gente não pode esquecer, e eles falam aqui no final do livro, né, sobre essa coleção, que eles tentam trazer essa ideia de que os indígenas estão vivos, estão aí, e eles existem, e a gente não pode ignorar eles, sabe? E que, inclusive, eles estão nas universidades, eles estão... sabe? E é basicamente isso que eu queria comentar aqui, porque por mais que esses livros e esses filmes mostram o dia a dia na aldeia, e eu acho que isso é super importante, inclusive dá a ideia de que existem indígenas cineastas, o que é, né, muita gente acha que não existe, e que indígenas não sabem mexer no celular, ou que indígenas não conseguem mexer com tecnologia e eletrônicos, o que não é verdade, né, gente? Claro que eles precisam de muito mais espaço, e é por isso que existem as cotas nas universidades. Deixa eu ajudar minha gata aqui, que tá caindo. Mas uma coisa interessante, então, que esse livro traz é isso. E agora, basicamente, eu tô louca pra ler os outros 2 livrinhos que eu tenho da coleção. Eu vi que essa coleção tem mais
3 livros que eu não tenho aqui em casa, então eu vou tentar ver se eu consigo comprar também, porque, ai, gente, é tão bonitinho. E aí, pelo que eu vi também, quase ninguém conhece, né, isso. Gente, compartilhem informações, tá? E é tão pequenininho e rápido de ler, eu paguei R$ 12 nesse e no outro livro, que eu tenho da Kozak mesmo, eu não sei quanto eu paguei, faz muito tempo que eu comprei, mas esses dois eu paguei R$ 12, gente, não é nada demais. Então é bem baratinho e eu acho que precisa ser compartilhado, sabe? Agora eu vou fazer almoço. E aí depois do almoço acho que eu vou ler os outros 2 livrinhos, então é isso. Gente, eu tô tentando ler o livro e a minha gata não para quieta. Assim como tá o lençol, foi ela que fez, sozinha. Ela veio lá de baixo, se enfiou por dentro do lençol e conseguiu fazer isso. Acho que talvez agora ela se aquiete. Gente, os passarinhos não param de cantar. Mas enfim, eu tô com muita raiva do meu gato, gente. Eu não sei como que as luzinhas estão brilhando, mas algumas estão brilhando, tem várias que não estão brilhando. E basicamente o meu gato, ele conseguiu roer. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele conseguiu, tá vendo aqui? Ele conseguiu, tipo, morder isso aqui e aí ele desfez algumas luzinhas, enfim. Bom, eu queria só comentar que eu acabei de ler, então, esses 2 livrinhos, Palermo e Neneco, que é sobre a aldeia Mbiá-Guarani, uma das aldeias Mbiá-Guarani, né? Na verdade, a aldeia aqui se chama Kenju, deixa eu só dar uma conferida, Koenju, desculpa, é Koenju. O sol tá saindo, então desculpa se estiver meio escuro essa parte do vídeo. E a história do monstro Catspi. Essa história do monstro Catspi eu achei muito legal. Basicamente a gente tá aqui então numa aldeia do povo Tsedje. E aí essa historinha, ela vai contar esse conto, esse mito, digamos assim, essa lenda, né, do povo Tsedje, sobre esse monstro que
que eles também chamam de O Índio Feio, e eu achei muito legal como eles fizeram essa história do monstro ser basicamente como eles também, sabe? Tipo, a história começa com o índio da aldeia normal, né? Ele acorda bem cedo e vai caçar porque os filhos dele estão com fome. E aí, naquela mesma manhã, o monstro também acorda e vai caçar porque os seus filhos também estão com fome, sabe? Então, tipo, eu achei muito massa essa parte da história. Basicamente, os índios caçam macacos e os monstros, e o monstro, né, no caso o Caterpie, ele caça índios. Então tem essa historinha aqui do monstro caçando índio e etc, e como é que isso se dá, né? Não vou dar spoiler do livro pra quem for ler, né? Vocês têm que comprar esses livros e ler. Então esse aqui a gente tem o Palermo e o Neneco, os principais dessa história. Eles vão nos guiar na aldeia em que eles vivem. Essa aldeia ela é cercada por fazendeiros brancos, então eles têm um certo contato, pelo que eu entendi no livro, eles foram lá e compraram sabão, mas esse contato é muito estranho e é um contato assim que os fazendeiros não gostam, os brancos não gostam. Inclusive tinha uma criança lá na fazenda e ela se escondia deles, então é bem provável que essa criança tá sendo, sabe, provavelmente os pais dessa criança tá simplesmente falando pra ela não brincar com os índios, ou provavelmente tá falando outras coisas até pior, né? Falando maldades dos índios pra essa criança ficar se escondendo, né? Porque quando a gente é criança, eu acho que a gente não sente medo de outras crianças só porque elas são diferentes da gente, né? Então, triste, né? Triste. E também tem outra historinha que o Palermo nos conta sobre os fazendeiros atacarem a aldeia deles com armas de fogo, o que é bizarro, pra se dizer o mínimo. Então, assim, gente, é isso, sabe? É uma historinha que é bonitinha, mas essa aqui ela é mais pesada nesse sentido, porque tem essa parte mais realista deles, do Mbiá-Guarani. E como eu falei, acho que eu falei antes, ou pelo menos eu pensei sobre, dos meus estudos sobre os indígenas, que eu saiba, o povo Mbiá-Guarani é um dos maiores no Brasil. Aqui tem um mapa. Aqui embaixo é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Então aqui tem vários desses triangulinhos, onde ficam várias aldeias Mbiá-Guarani. Inclusive a gente tem aqui Argentina, Paraguai e Bolívia, né? Dá pra ver que tem uns triangulinhos também. Eles vivem também nesses outros países e nas fronteiras e tudo mais, né? Então, assim, esse povo Mbiá-Guarani é um dos maiores do Brasil e, se eu não me engano, é os que estão mais perto das cidades, digamos assim. Eu acho que são os que a gente encontra mais facilmente próximo das cidades grandes, das áreas urbanas. Também existem várias aldeias um pouco mais reservadas. Essa aldeia aqui que a gente tá é no Rio Grande do Sul e é lá na São Miguel das Missões, se eu não me engano. Então é por isso que dá pra entender bem essa parte meio racista, né, da coisa. Enfim. A única coisa que eu achei chata é que eu não achei esse livro em específico no Goodreads. Então, pra colocar que eu li ele, né, eu vou ter que ir lá e adicionar. Só que isso eu não consigo fazer pelo celular, tem que fazer pelo PC. Então eu vou pegar uma melancia pra comer, geladinha, e fazer isso. Já são 5 da tarde. No fim, eu não li quase nada. Tipo, eu li ali algumas 5 páginas, sei lá. Então, assim, eu não sei, não li nada, tá? Fiz almoço. Tentei ler, mas tá, tipo, muito quente. E aí, meu namorado também tava ali. A gente ficou mais conversando do que eu lendo. Gente, essa pera tá muito boa. Só que daí o que acontece? Amanhã de noite, né? Tenho que apresentar um seminário. Vou participar de um evento da faculdade que vai acontecer remotamente, né? Virtualmente. Então eu tenho que fazer o PowerPoint hoje, né? Arrumar a apresentação, essas coisas assim. Então, e também tem que continuar editando um vídeo. Ontem eu comecei a editar um vídeo. Continuei editando um vídeo, não terminei. Hoje tem que editar de novo esse vídeo. O canal tá meio abandonado porque eu não tô conseguindo editar os vídeos. Então, enfim. Aí
Também eu pensei em mostrar pra vocês, né? Esse é o livro que eu peguei pra ler hoje. Ele tem ali algumas quase 200 páginas, mas eu queria começar lendo os maiorzinhos mesmo. Ontem eu acabei lendo 3 livros infantis que são rápidos de ler, né? Bem rapidinho. Mas eu queria pegar os maiorzinhos primeiro pra deixar os pequenininhos pro final, porque daí se faltar pouco tempo pra terminar, né, se faltar poucos dias pra terminar os livros, mesmo assim eu, né, faltando só os pequenininhos e os rapidinhos de ler, então dá pra, né, terminar tudo direitinho. Mas eu queria mostrar pra vocês a pilha de livros que eu separei e ela, ela tá aqui. Essa é a pilha de livro, claro que aqui tem a minha agenda e aqui tem o caderninho que eu tenho que riscar ainda os livros que eu tô lendo, né. Mas enfim, gente, basicamente essa aqui é a pilha, vai até aqui embaixo. Aqui a gente tem um livro infantil, aqui tem uma HQ, aqui tem um outro livrinho pequenininho, que eu não tenho certeza, é bem pequenininho, olha só quão fininho isso aqui é. Daí a gente tem o Coringa, também é uma outra HQ, 3 livros que são muito, tipo, rapidinhos de ler, tem muita ilustração e tem pouco texto. Daí tem esses 3 aqui, eu acho que são maiorzinhos, acho que são contos, né, é mais texto mesmo. E assim vai indo, né, gente, mais mangás aqui, mais mangás aqui. Então, assim, é uma pilha de livros. E essa pilha aqui que tá atrás é a pilha de livros que eu li esse ano. E, inclusive, esses mangás aqui também, né? São os mangás que eu li esse ano. Então, gente, imagina essa pilha. Tá do tamanho quase da minha cabeça. Junto com aquela pilha. Não vai dar, né? Óbvio que eu não vou conseguir continuar a pilha lá, mas... Gente, é muito livro pra mim, tá? Eu, assim, tô felizaça que eu consegui ler esse tanto de livro nesse ano. Isso que esse ano eu não acredito que eu tenha lido tanto quanto eu poderia, porque tem vários meses que eu li pouco, né? Então, assim... Então, basicamente, eu vou ir pro computador agora, o que eu não gostaria, né? Porque tá muito quente. E aqui em cima, né, na parte de cima da minha casa, ela é mais abafado, assim. Eu ficar ali no computador fazendo as coisas que tem que fazer. E eu tô pensando também em dividir esse vídeo em 4, porque eu tenho falado demais, eu tenho feito muitos vídeos e se eu fizer o mês inteiro desse jeito que eu tô fazendo, não vai dar tempo, entendeu? Vai ser um filme esse vídeo, vai ser 3 horas de vídeo, entendeu? Claro que juntando os diazinhos ali de março de março, nossa. Espero que esse mês de dezembro tenha bons vídeos pra vocês. Assim, verão é um saco pra quem é youtuber. Mas enfim, gente, detalhes, né? Enfim. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho o latido de cachorro o barulho mais irritante que tem, porque o cachorro não para de latir. Eu acho muito irritante. Enfim, são 9h15 da noite, eu tava até agora no computador, eu basicamente almocei já, eu já almocei meio que no computador, assim, né, ligando o computador, fui almoçando, e eu tava até agora no computador, participei do evento inteiro, o evento começou às 2 da tarde, terminou só agora às 9 da noite, 9 e pouco da noite. Eu apresentei ele pelas 7 da noite, quase 8, então apresentei meu trabalho, né, sobre o meu estágio, sobre todo esse ensino remoto, né, esse ensino à distância, que foi novidade para todos os estagiários, então foi bem legal, assim, essa troca, né, entre os vários estagiários de outras disciplinas, né, que não só a matemática, inclusive a matemática tinha eu e um colega só, mas ninguém apresentou. Eu acho que tinha alguns, assim, de química e geografia, tinha uma guria da letras. Então foi bem interessante, mas foi bem cansativo, né? Fiquei o dia inteiro no computador, apresentei meu trabalho, assim, nervosa. Então, assim, né? Agora, basicamente, eu vou ver se eu como alguma coisa, porque eu só almocei e comi um Kit Kat. Daí, talvez, antes de dormir, eu leia alguma coisa. Mas, por enquanto, eu vou ver o que eu vou comer. Hoje, basicamente, vloguei nada. Mas é que eu tava bem ocupada hoje, né? Então... tá tranquilo. Snaguinho. Pra que berrar desse jeito? Não tô te fazendo nada. Enfim. Bisnaguinhas com requeijão. Oi. Não sei se vocês podem enxergar alguma coisa, mas são 7h30 da noite. Eu fiz uma massinha, essa massinha aqui, daqui a pouco eu vou ter que mexer nela e deixar crescer, descansar por mais 1 hora. Eu vou fazer dumplings, se vocês não sabem o que é dumpling, eu vou botar uma foto aqui. Eu nunca fiz isso na minha vida, mas vou testar. Com recheio de soja, porque
sou vegetariana, então espero que fique muito bom. E também já deixei pronto, tô vendo um vídeo de cookies. Gente, eu adoro fazer cookie caseiro, é muito gostoso. E também vou tirar aqui pra vocês verem, já tá na geladeira pra amanhã massa de torta. Então, amanhã vai ter torta e hoje vai ter dumplings e eu tô só cozinhando. A batedeira tá aqui, ó, tadinha, trabalhou hoje. Inclusive tem umas louças pra lavar. Eu li alguma coisa? Não, tô só a fim de cozinhar, basicamente. Acho que quando eu tô nas férias eu começo a querer cozinhar tudo que é coisa. Deixa eu pausar o vídeo. Mas basicamente, depois que eu mexer na massa ali dos dumplings e colocar pra descansar de novo, eu tenho que deixar 1 hora descansando, né? Então aí eu vou dar uma lida no livro, porque, gente, eu não tenho lido nada. Então, temos que ler alguma coisa hoje, né? Mas então é isso. Talvez amanhã a gente se fale. Hoje é sábado e eu acho que eu vou terminar esse vídeo no fim desse dia. Basicamente, eu não vloguei nada, né, gente? Eu sou muito ruim em vlogar. Eu tô basicamente vivendo a minha vida e esquecendo de vlogar pra vocês, né? Mas também, esse vlog é mais vlog da vida do que vlog de leitura, porque ler não tá tendo. Mas enfim, comendo aqui meus fine. Minha família toda saiu de casa pra fazer coisas. Eu passei no shopping agora de manhã. Agora acho que são 3 da tarde. Daí eu já comprei presentes de Natal, obviamente, pra minha irmã e esse pra minha mãe. Acho que elas vão gostar. De resto, gente, a maioria eu comprei tudo pela internet. Facilidade. Mas enfim, hoje eu vou continuar no livro das Irmãs Vampiras, mas talvez eu queira ler um outro já. Não sei. Não sei qual que eu escolho. Talvez eu pegue esse aqui, porque ele não é fino, mas ele também, né? Cada página é uma frase só, então não tem assim nada que muito, né? Mas acho que é isso que eu vou fazer pra hoje. Inclusive, ontem eu fiz os dumplings, eu não filmei, eu não tirei foto, ficou lindo. Alguns ficaram lindos, né? Outros ficaram meio feio mesmo. Mas ficaram tão legais e gostosinhos de comer. E, sim, esqueci total de fazer foto, de filmar. Porque também, né, é meio cansativo de fazer, assim. Porque tu tem que fazer um por um das rodelinhas, amassar bem, deixar bem fininha a massa. É como se fosse uns pasteizinhos, sabe? Então, cada uma das massinhas fininhas, tu que tem que fazer, enrolar e apertar com o dedo. Então, assim, deu mais de 30, acho que deu uns 30 e poucos. Então, foi bem chatinho e trabalhoso de fazer, mas ficou bem delicioso. Então, no fim, só esqueci de gravar, né, de fazer essas coisas. Eu meio que tô naquela vibe de férias, então não tô me preocupando com quase nada. E hoje eu ia fazer uma torta, mas como a gente ficou o dia inteiro no shopping, minha mãe fez um almoço lá, então a torta vai ficar pra de noite. Aí a torta eu vou ter que filmar, porque, gente, a torta vai ficar maravilhosa. Então é isso, vamos ler agora que, né, tem que aproveitar que não tem ninguém em casa. Silêncio e monotonia. E é isso, né, gente? Só esqueci de comentar que eu também comprei alguma coisa pra mim, né? Eu sei que tá verão, mas, gente, ainda mais com as minhas unhas. Adorei, ficou muito legal. Mas aqui tá escrito Fantasy, que é tão fofinho. Ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar, né, sobre o livro. Basicamente, esse livro tá me dando muita vibe Hotel Transilvânia. Vocês lembram daqueles filmes infantis do Hotel Transilvânia? Eu acho que eu vi 2, talvez 3 daqueles filmes. Eu não sei se tem 3, 4. Mas eu vi quase todos. E esse livro tá me dando muito essa vibe Hotel Transilvânia. A gente tem essas duas irmãs vampiras. Basicamente, o pai dessas meninas é um vampiro e a mãe é humana. E eles foram pra Alemanha, se mudaram pra uma casa normal, num bairro normal. Só que eles moravam antes, né? Elas têm 12 anos. E todos esses 12 anos, elas moravam na Transilvânia, né? Onde o pai nasceu. E lá é tudo muito diferente, né? Viver como vampiros mesmo e numa terra de vampiros é muito diferente de viver numa terra de humanos. Então, basicamente, agora, tanto elas quanto o pai delas têm que se acostumar a viver como os humanos vivem e junto dos humanos, né? Então tá, tipo, muito engraçado essa parte, assim, dos vizinhos se acostumando com eles. Não se acostumando, na verdade. Achando tudo muito estranho. Os móveis deles são estranhos. E tudo é basicamente muito estranho, assim. Então eles estão meio que duvidosos desses, né? Então os vizinhos ficam, tipo,
achando tudo muito estranho. E eles também estão tentando se aproximar dos vizinhos, o que é engraçado. E as próprias irmãs, elas têm divergências sobre o que elas pensam, né? Uma gostaria de ser totalmente vampira e a outra gostaria de ser totalmente humana. E aí tem essa diferença. E agora... Mas eu li acho que uns 3 capítulos, e os capítulos são bem curtinhos, então eu não sei nada, mas eu acho que elas vão ir pra escola, essas coisas, vamos ver o que vai dar. Eu aposto que essa aqui quer ser vampira, eu aposto que essa guria aqui que quer ser totalmente vampira vai se apaixonar por um humano. Eu tenho quase certeza que alguma coisa assim vai acontecer, mas enfim, né, vamos ver o que vai dar. Infelizmente eu vou ter que terminar o vídeo aqui com essa torta ficando linda e maravilhosa. Sério, gente, eu tô louca pra comer isso aqui. Mas agora vai ser tipo 10h30 da noite. E eu tô mais ou menos no mesmo lugar do livro, 42 páginas, nada de muito diferente. Elas andaram de escada rolante pela primeira vez e quase caíram. Uma, na verdade, caiu e a outra quase caiu. Eu achei engraçada essa parte. E pelo visto, quem vai se apaixonar por um menino vai ser a que quer ser humana e não a que quer ser vampira. Interessante. Gente, escuta o barulhinho dela. Isso parece dar uma delícia. Semana que vem, então, outro vlog, porque senão vai ficar muito comprido. Vou tentar parar de ficar vendo vídeos e cozinhar e parar pra ler, né? Que é isso que tá faltando. Dezembro tá se indo e eu li o quê? 5 livros? Nem isso? Enfim. Então, espero que vocês... Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E isso, pede pra eles curtirem e compartilhar. E se inscrever no canal. Boas leituras e até a próxima. I'll make a brand new start of it.